Olá, tudo bem? Eu sou Cileide Alves e estou aqui para o Chega Pra Cá, o podcast do jornal O Popular. Em fevereiro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro concedeu reajuste de 33% no índice do piso nacional dos professores, elevando seu valor para R$ 3.845. Houve uma reação em cadeia da Confederação Nacional dos Municípios e das associações estaduais contra o reajuste. Os prefeitos alegaram dificuldade financeira de pagar o aumento e risco de ferirem a lei de responsabilidade fiscal. Em Goiás, o Tribunal de Contas dos Municípios entendeu que a decisão de aplicar ou não o reajuste de 33% caberia aos municípios. Cada prefeito tinha de avaliar sua situação fiscal e só pagar o novo piso se os gastos com pessoal não ultrapassassem o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultado: mais de 200 dos 246 municípios goianos não pagaram o novo piso. Eles reajustaram o salário dos professores pelo INPC de 10,16%. Na semana passada, o governo de Lula concedeu o reajuste de 15% ao piso para 2023, elevando-o para R$ 4.420. Novamente, a Confederação dos Municípios faz a mesma recomendação. Os prefeitos devem aplicar o INPC, que agora é de 5,9%. Com isso, na prática, o piso nacional dos professores está caindo, já que não é pago o mesmo estabelecido nacionalmente. E para tratar deste assunto, a convidada deste Chega Pra Cá é a presidente do Sintego, Bia de Lima, deputada estadual eleita pelo PT. Bia, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, Cileide, muito obrigada por esse momento de esclarecer à sociedade goiana a realidade sobre a valorização profissional. Todos sabem bem que quando é vésperas de política, campanhas, a primeira coisa que se fala é pregar a tão sonhada valorização profissional. Porém, todas as vezes, quando efetivamente há esta oportunidade, busca-se subterfúgios para não se aplicar a lei. Presidente, desculpa interrompê-la. A senhora falou em subterfúgio para não aplicar a lei. De fato, esse aumento de 33% no ano passado, ele foi alto para a maioria dos municípios, né? Uma coisa é o ideal, é poder os municípios pagarem esse piso salarial. Outra é a real, que é o caixa que as prefeituras dispõem. Esse aumento de 33% foi que inviabilizou o pagamento do piso, quer dizer, provocou um efeito cascata que a gente está vendo agora? A bem da verdade, não, Cileide. Por quê? Porque no ano de 2021, o piso não foi reajustado, ele foi zerado. E aí esquece justamente esse momento em que zerou o ano de 2021, motivo que o percentual foi mais elevado em 2022, chegando a 33,24%, momento em que nós até ficamos felizes, finalmente vamos ter um reajuste. Eis que o efeito foi o contrário. Levou as prefeituras a alegar que não tinha caixa suficiente para o pagamento. No entanto, é preciso que se diga que esse percentual, quando ele chega, é o valor custo-aluno. E esse valor custo-aluno já vai ser o valor reajustado dos percentuais do Fundeb. Então, não pode se dizer que não tem o dinheiro. O dinheiro, o percentual das prefeituras, do Estado, é em cima justamente do valor custo-aluno. Se houve uma arrecadação que culminou a se chegar em 33,24%, também se chegou nesse valor para que as prefeituras pudessem receber esse montante. Então,
não é algo desassociado, não é um percentual que você busca aleatoriamente, é justamente em cima do valor custo-aluno, em que esse é o valor definido para os percentuais do Fundeb. E quando a FGM, a AGM, aqui em Goiás, orientada pela a Confederação Nacional dos Municípios, direcionaram para que fosse em cima do INPC, ora, nós temos decisões judiciais que mostram que o INPC nunca foi nosso indexador. Nós temos como parâmetro para ter reajuste salarial definido, inclusive pelo Supremo, é justamente o valor custo-aluno e motivo que nós, então, entendemos que orientar as prefeituras a pagar pelo INPC é um grande equívoco e, por isso, nós usamos aí o entendimento do subterfúgio. Bom, o sindicato confirma essa proporção de municípios que não pagou os 33%, ou seja, 200 de 246 municípios. Eu pergunto o seguinte, você tem noção de qual a proporção dos professores em Goiás, das redes públicas, estadual e municipal, não receberam o reajuste do piso? Poucas, de verdade, foram as prefeituras que cumpriram. Muitas nem era porque não tinha dinheiro. Poderia citar, eu estive negociando com o prefeito de Acreúna. Ele falou, eu quero pagar, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não vou contra a minha federação. E assim, inúmeras prefeituras. Prefeitura de Rio Verde falou, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, e pagou. E várias outras prefeituras. Agora, é muito difícil quando a sua entidade está dizendo para você não pagar e que você pode fazer economia, então eu vou fazer. Esse é o olhar que as prefeituras passaram a ter. E praticamente inviabilizando. E qual foi o argumento usado pela FGM? É um argumento frágil, eu diria. Por quê? Está se valendo do novo Fundeb, porque o novo Fundeb não veio explicitado como era o Fundeb anterior, fazendo menção à Lei 11.738. Só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte sobre esse tema aí, acontece o seguinte, havia uma lei do piso salarial, que é de 2008, que foi instituída com os critérios... Pois é, há uma lei com os critérios de reajuste. Essa lei não mudou. Só que aí nessa lei não mudou. Só que em 2020, essa é a alegação da Confederação e das federações e associações de prefeitos, em 2020 o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional do novo Fundeb. Certo. E na visão deles, essa emenda constitucional, ela derrubou a lei de 2008. E foi com esse argumento, Bia, eu sei que há uma discordância aí, eu acho que você pode até falar sobre essa discordância, mas eu só queria dizer o seguinte, foi com esse argumento de que caiu a lei de 2008, portanto, os critérios, não há mais critérios de reajuste do piso, que alguns municípios estão ganhando na justiça. É o caso da ação lá de Livramento, no Rio Grande do Sul, mas aqui em Goiás que teve isso. Não, vou explicar. Primeiro que a Lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso, está em pleno vigor. Tanto é que está em vigor que o ministro já promulgou a portaria e também no ano passado o Ministério aplicou e promulgou a portaria com percentual. Então, em momento nenhum a lei foi revogada. É preciso que deixe isso bem claro. Em momento algum a lei foi revogada. O que houve que gerou esse interesse em contestá-la? Foi justamente porque na lei do Fundeb não trouxe explicitado um direcionamento à lei do piso. Não que com isso não tivesse que cumpri-la. Porque na lei do Fundeb anterior, vinha dizendo, olha, conforme a lei 11.738, tal. Nesse novo Fundeb, por curva do destino, não veio explicitado. E nós, inclusive, já estamos trabalhando nessa perspectiva de sanar essa situação junto ao Congresso Nacional. Nossa Confederação Nacional já vai estar trabalhando para que tenha a regulamentação correta. Então vocês vão trabalhar no Legislativo para esclarecer esse vazio aí. Isso, não ter esta lacuna, vamos assim dizer, que é o caminho que está sendo aproveitado, esse é o termo, que está sendo aproveitado essa lacuna para não se pagar.
Ora, se a Lei 11.738 não foi revogada, se não houve uma outra para colocar um outro indexador ao reajuste das categorias, por que se dizer que a lei do piso não está em vigor? Amparado em que a FGM usa esse caminho? Ora, então somente para ganhar tempo. É isso. Porque efetivamente todos sabemos que a lei do piso está em vigor, tanto é que o Ministério da Educação, cumprindo o seu direcionamento, já promulgou a portaria e o próprio ministro já está dizendo que é para cumprir. Agora, o que nós então vamos fazer também do ponto de vista político? Nós vamos pedir ao ministro Camilo que chame os prefeitos, o ministro da Educação, para que chame os prefeitos, os governadores, e possa a União cumprir aquilo que está estabelecido na Constituição e direcionar para que todos os entes federados cumpram aquilo que está lá na Lei Federal 11.738, para que não fique esse jogo de empurra-empurra, que convém a quem? A nós da educação é que não convém. Professora, quer dizer o seguinte, em 2022, pelo que eu estou entendendo, abriu-se uma porta nova, que até então o piso salarial dos professores vinha sendo cumprido. A partir de 2022, abriu-se essa nova porta para que não se cumprisse o piso. Agora chegou o segundo ano, né, depois de do aumento de 33%, o índice recomendado ou determinado pela portaria do governo federal é 15%. No entanto, de novo, os prefeitos estão dizendo que vão pagar só o INPC, que é de 5,93%. A senhora concorda que está surgindo aí uma nova interpretação e que está colocando em xeque a existência do piso nacional? Concordo com você, por isso que nossa preocupação ela é gigante, porque nós levamos 200 anos para ter a lei nacional do piso profissional de salário do magistério. E não é possível que, em função justamente de aumentar os recursos para a educação, que foi esse o propósito da lei do Fundeb, porque a lei do Fundeb aumentou, inclusive, o PIB para chegar de 7% até chegar a 10%, e aí, na hora de se valorizar o PIB no propósito de investir não apenas na infraestrutura, mas fundamentalmente na carreira do magistério, que é o principal propósito, aí nós vamos criar mecanismos para fugir e dizer que a lei não está em vigor. Ora, todos sabem que uma lei, para deixar de estar em vigor, ou ela precisa ser revogada, ou outra precisa ocupar o seu lugar. Nenhuma das coisas ocorreram. O que ocorreu foi o investimento com o novo Fundeb, ampliando os investimentos na educação. Então, há aí um contrassenso, justamente, primeiro momento, alegando que o percentual inicial do ano de 2022 tinha sido um percentual muito alto, mas ninguém nessa hora fala que 2021 foi zerado. Então, nós precisamos, de fato, nós temos alguns caminhos. Primeiro, nós não temos aqui o interesse de quebrar prefeitura alguma, nem Estado. Muito pelo contrário, nós temos prefeitura que estão sendo chamadas a responder porque se quer cumprir o 18%, 20%. O Estado está pagando bônus, ô Cileide. Por quê? Porque o Estado não cumpriu na carreira, o dinheiro existe, aí você tem que ter mecanismo para chegar pelo menos aos 25%. Pois é, só para explicar, o bônus que a senhora se refere é um prêmio que a Secretaria de Estado e também a Secretaria de Goiânia, de Educação de Goiânia, pagaram em dezembro para os professores, alegando que era um prêmio, mas a gente sabe que é para cumprir o gasto com a educação. Eu quero saber o seguinte, esse valor pago de prêmio não daria para pagar o aumento salarial o ano todo, daria? Daria se nós acompanharmos de perto e verificarmos para onde está indo os investimentos da educação. No estado de Goiás, houve uma priorização clara, nítida, em infraestrutura, em detrimento da carreira. O que é bom, não? Sim, as escolas estaduais estavam em situação de penúria. Então precisava. Precisava. Agora, não poderia ser, digamos,
às custas da desvalorização da carreira. E foi? Como ocorreu? Foi. Nós tivemos um prejuízo acumulado durante o período da gestão do governador Caiado, que soma 42%. Por quê? Para quem? Para todas as faixas de salário? Não, para todos não. Para quem está no nível 3 e nível 4, que é quem tem graduação e pós-graduação. Portanto, há de se considerar que quem estudou tem ficado no prejuízo nessa gestão. Pois é, só para a gente entender, eu vou cortando a senhora para ficar claro para o nosso público. Sem problema. O piso, o governador pagou no ano passado, que pagou foi o de 33%. Deixa eu dizer. Agora, para esse percentual que pagou para o piso, o governo de Goiás não aplicou para os demais membros da carreira. O governo de Goiás aplicou corretamente o piso para quem ganhava abaixo dele, para ficar melhor, para todo mundo entender. Se é professor nível 1, se é contrato, quem ganhava menos que o piso instituído, o governo foi lá e aplicou o percentual orientado pelo MEC. Aqueles que ganhavam acima do piso ficaram com seus salários achatados. Por isso que ganharam eu estou dizendo, os 10%. Ganhou 10 quando o outro ganhou 33. Tá. Enquanto isso, nós tivemos consequência disso ao longo não apenas do ano de 2022, mas ao longo dos últimos anos, essa forma de aplicar o piso só para quem ganha abaixo, ela destruiu a carreira. Isso era feito no governo anterior também? Não. No governo anterior nós tínhamos uma demora em se aplicar. Geralmente levava, às vezes, maio, começava a aplicar a partir de maio, de março, de abril. Não tinha um mês direto, dependia da nossa pressão, mas pagava na carreira. Com o novo governo, vindo do governo Caiado, ele passou a aplicar direto, passou imediatamente, buscou, se aplicou, mas aplicou para quem ganhava abaixo. Com isso, hoje mesmo eu estive na SEDUC discutindo que nós precisamos começar a construir uma nova carreira para o magistério, porque hoje, entre quem está no início da carreira, que não tem formação, e aquele que está no final da carreira com a formação, isso já encontrou. Goiás, praticamente, nós podemos dizer que o piso virou teto. Todo mundo está no mesmo patamar. O piso agora vai ser de 4.200. A senhora está dizendo que o último... 4.420. 4.420. A senhora está dizendo que o último nível da carreira está ganhando 4.000 e pouquinho. Isso, também? Justamente. Nós temos, provavelmente, a diferença para muitos é de R$20. R$20. O final da carreira do magistério hoje no final, depois de 30 anos com pós-graduação, é R$ 4.700. E com o novo piso, ao ser aplicado, ele vai chegar no patamar já no final da carreira, enquanto os outros, quem está chegando, também chegará ganhando o mesmo valor. Então, quem tem 30 anos no estado de dedicação, de compromisso, não tem valor, porque o salário dele é o mesmo de quem vai chegar agora, que vai começar a chamar os novos concursados. Os novos concursados começam ganhando 4.420. Quem tem 30 anos de profissão vai estar ganhando a mesma coisa. Isso é o que eu digo, que não tem valorização, estímulo, a situação é péssima. Hoje o estado de Goiás é o penúltimo estado entre as unidades da federação com o pior salário. Nós estamos entre os penúltimos de pior salário. Quem é o último, a senhora sabe? Eu de cabeça não tenho, mas eu te passo. Bom, nesta segunda-feira, a SEDUC anunciou aí um aumento de 5% para os professores de contrato temporário. Isso é só para chegar no piso? Não, essa informação que inclusive foi veiculada, ela não procede, eu oriento. O que houve nessa publicação desse decreto não é reajuste, não é nada. É porque, como a lei modificou no final do ano e os professores ganhavam por 220 horas trabalhadas e agora serão 220, é uma conta estrabólica que a secretaria está fazendo e, consequentemente, isso precisava ser ajustado. Não que com isso alguém vai ganhar reajuste. Aquilo que foi publicado por decreto lá de 5% é apenas para adequar o valor da hora-aula, que antes era de 18, qualquer coisa e passou de ser 19. Mas como o professor aumentou o tanto de aula, porque a secretaria, de forma
muito estranha, fez uma leitura enviesada do que o Conselho Nacional de Educação está dizendo, inclusive dizendo que trabalhávamos 200 horas por mês e vinha constando no contra-cheque 210. Fez só essa correção. Não que com isso vá aumentar o salário, muito pelo contrário. A categoria está empolvorosa porque trabalhava 28 aulas para 40 horas, terão que fazer 32 e para ganhar o mesmo valor. Motivo que nós estamos construindo uma gratificação de regência para justamente equilibrar um pouco o fato da secretaria ter forçado os professores a aumentar o número de aulas para ganhar a mesma coisa. São outras das coisas absurdas que vem acontecendo. Nós estamos construindo a gratificação de regência como paliativo por conta dessa medida e, lógico, e trabalhando para pagar o piso na carreira. Eu creio que este ano minha esperança é que isso ocorra, até porque se o governador Caiado colocou no seu programa de governo que o estado de Goiás ficará entre os 3 estados da União que vai pagar o melhor salário, ele precisa começar, senão até o final do mandato dele ele não conseguirá. Então vamos começar pagando na carreira para todos os 14,9%, assim conseguindo, quem sabe, fazer com que a categoria possa ter um investimento melhor na sua carreira. Porque aqui, Sileide, aproveita e trago outra coisa, que hoje a realidade é tão adversa que outrora nós tínhamos muitos professores querendo aposentar. Hoje eles até queriam aposentar, mas não aposentam porque se ele aposentar ele passa fome. Ele passa fome porque hoje aposenta pela média, que foi a mudança da reforma da Previdência em 2019, não mais pelo último salário dele, é pela média. De cara, ele vai ter uma quebra aí, vai ganhar 80% do que ele ganha no seu vencimento base, e mais, vai perder o auxílio alimentação, vai perder o auxílio aprimoramento, vai perder daqui a pouco a gratificação de regência, vai perder a GDPI, que é a gratificação de quem atua em escola de tempo integral. Quem tem condição de aposentar assim, vai perder muito o seu pouco vencimento. Isso tem dificultado a vida de muita gente. Professora, uma questão que a gente também ouve falar muito é que há uma resistência da corporação a discutir melhorias no ensino que não esteja atrelada só à questão salarial. É claro que o salário, o professor precisa ser bem remunerado, isso é uma condição, né, básica para isso. Não está faltando também esse envolvimento da categoria nesse debate de melhoria da qualidade do ensino, o que implicaria, inclusive, em mexer em questões que são da corporação e que não são difíceis de serem tocadas? Eu sou uma pessoa aberta a debater esses pontos e tenho feito isso com a professora Fátima no sentido de que a gente possa estimular a categoria em qualificação. Porém, para dar uma boa aula, você tem que pelo menos ser valorizado quando você se qualifica. E hoje o que eu estou acabando de retratar a você é o inverso. Quem estudou não é prestigiado. E aí é prestigiado quem está lá embaixo, quem nunca fez um curso superior sequer. Quem não tem um curso superior ganha mais ou ganha o mesmo tanto quem está especializado e tudo mais. Então isso há de convir comigo que isso vai deixando as pessoas meio que descrente de estimular, de envolver, de se manter uma formação continuada. Porém, eu tenho colocado que um outro fator que é muito importante, e nós do sindicato vamos começar por aí. Eu tenho muito tempo tratado com a professora Fátima sobre a questão de que nós precisamos construir um outro regimento. Eu tenho ficado muito constrangida. O que é o regimento? Regimento escolar. Por quê, Sileide? Porque lá numa escola militar, o professor, ele tem o respeito e ele é respeitado porque ali tem um militar com um revólver na cintura que vai garantir a disciplina. Ora, eu entendo que a disciplina nas unidades escolares, ela precisa existir para que haja conhecimento, para que haja aprendizado, para que as coisas aconteçam, independentemente se tem ou não um militar ali. E é nessa linha que eu venho trabalhar. As escolas que não são as civis, ela não tem uma pessoa que coordena a disciplina? Na minha época se chamava de bedel, né? Não existe essa figura mais. Por mais. exemplo, lá na escola militar, você tem 10, 15, 20, 25 pessoas cuidando da disciplina e da ordem.
Na escola dita regular, porque a outra também é regular, mas vou dizer assim que as pessoas Civil, entendem. na escola civil. Mas todas são civis, aquela lá também é. Ela é escola pública regular. Mas qual é o problema? É que você tem dificuldade sequer de ter um coordenador de turno, de ter um coordenador pedagógico. Então, a equipe pedagógica ela fica muito restrita. Então, eu penso que nós precisamos voltar a ter autoestima, melhorar a condição de trabalho do professor dentro da escola. Em que aspecto que eu estou dizendo? Foi melhorado? Eu não tenho dúvida. Melhorou em termos de material didático pedagógico, melhorou sim. E eu venho aqui dizer isso sem problema algum. Agora, nós precisamos, Sileide, de pensar mecanismos para melhorar a autoestima do professor, o empoderamento do professor. É inadmissível o que aconteceu em Goiânia no ano passado, de um pai, uma mãe de aluno entrar, tirar um chinelo e tacar um chinelo no rosto de um diretor. Isso aconteceu em Goiânia, mas isso mostra o quanto nós estamos perdendo o prestígio social. Eu quero ter prestígio social junto com prestígio profissional salarial. Eu entendo que uma coisa não pode ser desatrelada de outra. Se nós não tivermos um prestígio social acumulado com um salário condizente, não há espírito altruísta mais do que comporte, já que o seu vencimento depois não paga as contas. Então, nós precisamos combinar isso, de tal maneira que a gente volte a lutar para que o professor tenha o seu prestígio social, sua valorização salarial e o seu trabalho reconhecido. E nessa linha, nós vamos trabalhar de todas as maneiras possíveis, para que a gente tenha êxito e, principalmente, para que o professor não seja, toda vez que vai ter uma esperança de ter um salário melhor, eis que busca-se subterfúgios para não se aplicar a lei. Isso nós não podemos admitir. E é por isso que nós vamos até o ministro, nós vamos ao presidente Lula, nós vamos aonde for necessário. Nós vamos ao governo Caiado, nós vamos aos prefeitos, conversar com todos, para que a gente possa definitivamente sair do campo da retórica e ir para o campo da prática, da valorização real, concreta de cada professor, no sentido de valorizar a todos. Essa é a nossa luta. Bom, presidente do Sintego, deputada estadual eleita, Bia de Lima, muito obrigada pelo seu tempo aqui nessa conversa. Muito obrigada, Sileide. E lhe digo, a nossa prontidão para estar defendendo a educação em todos os espaços, seja junto ao governo, para buscar os caminhos, seja na Assembleia Legislativa, inclusive já estaremos apresentando pautas nessa linha, para que a gente possa sanar aí muitas dúvidas, e é esse o propósito, é que a gente consiga, eu tenho 30 anos de profissão, Sileide, e nesses 30 anos, quase sempre eu escuto a mesma coisa, ou um caminho, um argumento, ou uma desculpa, mas nunca a busca real para a valorização profissional. Nós buscaremos de todas as formas. Muito obrigada. Bom, e não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde você encontra um programa novo no seu tocador preferido. Acompanhe. Tchau.